Boa tarde, deixa eu ver. Deixa eu ajeitar a câmera que agora que eu vi que eu coloquei errado. Não, ela tá certa. Bom, vamos lá, pessoal. Hoje, uma aulinha, essa primeira parte voltado mais à matemática. Se vocês se lembrarem na semana passada, o que nós fizemos na semana passada? Alguém se lembra? Alguém tem caderno? Você lembra, Marcão? Não lembra, Marcão? Oi? Não, tudo bem, né? O que nós fizemos na semana passada importante? Não, semana passada de importante, tem a ver com o campo conservativo. Mas a gente falou do rotacional de um campo. Certo? Então, semana passada eu defini para vocês o rotacional de um campo. E de que maneira que eu defini o rotacional? Eu disse, olha, o rotacional ele vai ser uma propriedade pontual. Eu quero medir a circulação de um campo em torno de pontos muito pequenos. Tudo bem? Ok? Então, o que nós vimos na semana passada? Nós vimos o seguinte, olha, se eu pegar uma circulação, vou pegar aqui, pego a circulação de um campo, F, opa, não, tá certo. Peguei a circulação. O que a circulação mede? A circulação mede o trabalho realizado por aquele campo ao longo de uma curva fechada. Tudo bem? Então, mas eu queria uma propriedade pontual, que seria a circulação desse determinado campo em torno de pequenos pontos, porque eu estaria medindo, a grosso modo, uma... O que eu estaria medindo? Eu estaria medindo, a grosso modo, uma espécie de conservação de energia gasta em pequenos circuitinhos em torno de um ponto. Tudo bem? Uma outra interpretação que eu tenho é o seguinte, se isso daqui fosse um campo de velocidades, tá? O rotacional, a circulação, que eu já vou completar, ele vai medir de alguma forma a velocidade angular em torno daquele ponto. Tá ok? Estou falando isso porque essa é uma questão que eu vou colocar na prova, para você justificar isso. Então, o que a gente fez? A gente fez o seguinte, olha, eu vou definir, como eu quero ao longo de um ponto, eu não quero medir só a circulação. Eu quero medir a densidade superficial de circulação. Se eu interpretar isso aqui como um campo de forças, presta atenção. Se eu interpretar aquilo ali como um campo de força, aquela conta ali está me dando, olha, ao longo de um caminho fechado, eu gasto uma certa quantidade de energia. Se eu dividir essa energia pela área, quanto que dá? Tá? Então eu vou ter a energia concentrada por unidade de área. Só que o rotacional eu construí a partir da ideia que eu queria uma propriedade pontual. Dessa forma que não está pontual. Então eu coloquei o limite quando ΔS tende a zero. Agora eu estou lembrando que foi até uma discussão com o Felipe, né? O que é esse ΔS, como é que isso está virando pontual. Aí eu falei, olha, é o mesmo problema de falar de velocidade instantânea. É o mesmo problema de falar de densidade em um ponto. Tá? Eu estou caracterizando pontualmente. Ainda me lembro que eu falei assim, olha, tem mais um detalhe aqui, meus amiguinhos. Que área que é essa? É a área delimitada, a superfície delimitada por essa curva. Mas quantas superfícies delimitam essa mesma curva? Infinitas. Então, aquilo ali não me parece descrever de maneira precisa um número, mas talvez um vetor. Porque a depender da superfície que eu estou considerando, eu vou ter um resultado diferente. Então, eu vou definir isso daqui como um vetor, que é o vetor rotacional. O nome também você já consegue ver por quê, ó. Rotacional porque tem a circulação, mas essa conta aqui não te dá o vetor rotacional. Ele te dá o componente do rotacional na direção
versor N. Aí quem é N? N é o vetor normal, a superfície que eu escolhi. Certo? Então eu tenho uma curva, essa curva delimita infinitas superfícies. Eu escolho uma determinada superfície, ok? Então, se eu fizer esse limite, se eu calcular essa densidade vai te dar a componente do vetor rotacional, componente normal do vetor rotacional, a essa superfície. Tudo bem? Lembramos? Disso daqui, eu cheguei no Teorema de Stokes. Tudo bem? Se você puxar na memória, é como se eu tivesse pegado um monte desses, somado, e a gente chegou nisso aqui, ó. Teorema de Stokes. Está lá demonstrado, é bom vocês reverem aí para a aula que vem. O que significa isso daqui? Isso daqui é o trabalho realizado ao longo de um caminho fechado, um campo de forças. Tudo bem? E aí nós chegamos que esse trabalho é igual à integral de superfície do fluxo do rotacional. Tudo bem? E aí a pergunta que deve ser feita é, isso daqui vai ser crucial lá em magnetismo. Qual é a superfície que aparece nessa integral do tipo fluxo? Qual é? Ó, o que eu tenho? Eu tenho que uma integral do tipo trabalho ao longo de um caminho fechado. Tem que a integral de trabalho ao longo do caminho fechado é igual à integral do tipo fluxo do rotacional desse campo. Mas se é uma integral do tipo fluxo, ela é através de uma superfície. Qual é a superfície que essa integral tem que ser calculada? Qual a superfície? A superfície delimitada por essa curva. Mas quantas superfícies delimitam essa curva? Essa curva delimita? Infinitas. E qual delas que deve entrar aqui? Essa é a beleza do resultado, qualquer uma. Tudo bem? Qualquer uma das superfícies. Certo? Esse é o resultado que a gente chegou na semana passada. Eu não sei se vocês estão com muita coisa para estudar, mas eu percebo claramente que vocês não estão encostando em eletromag. Vai rodar. Estou falando de coração de alguém que vai rodar. Não vão dar conta. Estou falando sério. Estou falando sério. Tá? Pega essa semana, se livra do que vocês têm para se livrar. Aperta o pé. Porque por mais que a nota na primeira prova vai ser um 6, um 7, o valor é pequeniníssimo. Perto das outras duas. Tá bom? Fiquem espertos aí. Tá? Vamos lá. Porque agora vocês vão ter que operar com isso daqui. Trabalhar com isso daqui o tempo todo. E aí daqui, eu obtive mais uma questão, que aí foi o que o Felipe falou. Nós vimos na aula passada campos conservativos. Vou colocar aqui, ó. Quais os critérios para um campo ser conservativo? Um campo é conservativo, ó, se eu colocar assim, ó, F é conservativo. Sinônimo de um campo ser conservativo. Ele é um campo gradiente. Ok? Lembra? Se um campo é conservativo, ele é um campo gradiente. Ele é o gradiente de algum escalar, né? É o gradiente de algum campo escalar. Outro sinônimo de um campo ser conservativo. A integral do tipo trabalho desse campo independe do caminho. Certo? Ou seja, o trabalho vai depender apenas da posição inicial e da posição final. Não dá para eu escrever isso aqui. Então, isso significa que a integral ao longo de um caminho fechado vai ser quanto? Se o trabalho independe do caminho, só depende da posição inicial e final, quer dizer que ao longo do caminho fechado vai ser 0. Opa, era só esse que eu queria. Tem mais uns aqui. Tem uns outros ali que no fim da aula a gente fala. Então, pelo Teorema de Stokes, a gente consegue achar uma outra consequência para um campo ser conservativo. Tá? Então, vou até escrever aqui, ó. Vou fazer grandão aqui, ó.
eu dizer, ó, F, vou escrever completo, ó. F é conservativo. Vamos lá. Vamos colocar alguns sinônimos disso daqui. Sinônimos de eu dizer que um campo é conservativo. Vamos lá. Primeiro sinônimo. Vou escrever por completo, tá? Primeiro sinônimo. Existe um potencial quer dizer, existe um campo escalar. O que é um campo escalar? É um campo com domínio no R3, contra domínio em R, tal que F num ponto R é menos o gradiente. Opa, é menos não. Menos fica para depois. O gradiente desse potencial. Ok? Estou fazendo completinho ali. Então, essa é a primeira consequência. Então, se um campo for conservativo, eu vou poder achar um escalar que facilita a minha vida. Ok? Vou poder achar um escalar. Qual a vantagem disso, gente? Matematicamente, qual a vantagem? A vantagem é que, ao invés de eu determinar o campo de forças, eu determino primeiro esse campo potencial. Como esse campo potencial é um escalar, eu não preciso trabalhar nas três direções. Entendeu? Então eu trabalho só com o potencial e depois eu calculo o gradiente. Calcular gradiente é calcular derivada. Calcular derivada é sempre um processo mais simples que ficar calculando integrais. Tudo bem? Outra consequência é que a integral do tipo caminho, olha eu colocando ele, a integral de caminho do tipo trabalho desse campo, eu poderia escrever assim, ela independe do caminho, tá? Ou seja, ela só depende da posição inicial e da posição final. Mas eu posso escrever assim, ó, ela é esse campo potencial, tá certo? Final, menos esse campo potencial inicial. Ali já está embutido, que só independe do caminho, né? Só depende da posição inicial e posição final. Por fim, um outro sinônimo é esse, ó. Tá, se a integral do tipo caminho independe do trajeto, significa que a integral ao longo de um caminho fechado vale? Zero. E aí agora vem o fechamento que foi a aula passada. Mas espera aí. Se um campo for conservativo, a integral ao longo de todo o caminho fechado é zero. Mas a integral ao longo de todo o caminho fechado é igual a integral do tipo fluxo do rotacional. Agora, então, se isso aqui é zero para qualquer caminho fechado, o que eu posso dizer do rotacional? É zero. Então, tem até um novo nome. Se um campo for conservativo, o rotacional desse campo vai ser zero em todos os pontos. Isso é o que a gente chama de um campo irrotacional. Tudo bem? Certo? Um campo irrotacional é um campo que não desperdiça energia. Que toda energia cinética se converte em energia potencial e toda energia potencial se converte em energia cinética. Tudo aquele que a gente já discutiu há 2 semanas atrás. Tudo bem? Então, esse foi o resumo. Qual que era o próximo passo? Será que o campo elétrico é um campo conservativo? Melhorar. Será que o campo eletrostático é um campo conservativo? Certo? Nosso questionamento é esse. Vamos ver se o campo eletrostático é um campo conservativo. Uma maneira, a gente até já mostrei uma maneira, só que a maneira que eu parti foi o seguinte, ó. Vamos relembrar aqui, ó. Dá uma olhada aí nas anotações se foi aqui mesmo que eu fiz isso. Lembrando. Lembrete.
Lembrete. Lembrete. Então vamos lá. Se eu não me engano, deixa eu pegar aqui, ó. X, Y, Z. Vamos imaginar uma única carga fonte aqui. Vê se eu já fiz isso com vocês, tá? Tem uma carga fonte aqui. Essa carga fonte localizada por um vetor R. Tá bom? E aí eu queria investigar se o campo elétrico é um campo conservativo. Se o campo elétrico criado por uma carga pontual é conservativo. Um caminho que eu poderia utilizar é calcular direto o rotacional do campo elétrico. Se o rotacional do campo elétrico for conservativo, for zero, o campo elétrico é conservativo. Tudo bem? Qual é o problema? Não vou fazer lembrete não, vou começar com a matéria agora, o lembrete eu faço depois. Qual é o problema, meus amigos? Eu não sei vocês, mas eu acho que eu não sei calcular isso aqui não. Né? Então o que nós vamos ter que fazer? Vamos fazer o seguinte. Nós vamos eu vou primeiro ensinar vocês a calcular o rotacional. Eu ensino vocês a calcular o rotacional, aí a gente calcula o rotacional do campo elétrico. Quanto que vai dar o rotacional do campo elétrico? Vai, gente, eu estou falando isso tudo, vocês já sabem. Quanto vai dar o rotacional do campo elétrico? Show. O rotacional do campo elétrico vai dar zero. O que você vai concluir depois disso? O campo elétrico é conservativo. O que você vai concluir depois disso? Que existe uma função potencial, que nós vamos chamar de potencial elétrico. Ok? E aí o próximo passo é determinar quem é esse potencial elétrico. Eu já fiz isso, mas eu faço de novo. Tudo bem? Ninguém prestou atenção mesmo, ninguém reviu a aula. E o pior é que as aulas de vocês, eu acho que é vocês que assistem, porque é as aulas que dão mais horas de visualização. Às vezes coloca na pia e vai lavar louça, né? Então vamos lá. Então vou fazer o seguinte, eu vou calcular... tira aqui a palavra lembrete, Marcão. Deixa de ser burro, Marcão. Deixa de ser burro. Vamos fazer o seguinte, ó, Marcão. Nós vamos calcular. Em que coordenadas que vocês querem que eu calcule o rotacional? Vocês querem coordenadas retangulares, cilíndricas ou esféricas? Qual que vocês querem que eu calcule? Ah, meu Deus do céu. Não, aluno não gosta das coisas simples, né? Eu ia dar um outro exemplo. Eu só não vou dar esse outro exemplo por dois motivos, Wesley. Primeiro, porque as meninas estão aqui, e segundo, porque está gravando. Mas eu vou deixar você imaginar o exemplo que eu ia dar. Imagine que você foi preso por um crime que você não cometeu e você está na cadeia. E é um crime grave. E os caras vão descontar em você esse crime que você... Você prefere começar com o cara mais grandão ou com o menorzinho? Vou dar um outro exemplo. Vou dar um exemplo melhor. Você que estava na academia. Quando você vai para a academia, você vai fazer um exercício novo, você já começa com muito peso ou você começa com pouco? Por quê? Você diz, mais fácil. Então por que aqui eu tenho que começar com a coordenada esférica? Que polar? Nem te dei a sugestão de polar, ué? Não, coordenadas retangulares. Eu faço brincando para parecer que vocês pontos. Você não apita nada. Deixar por conta não fez. E coordenadas cartesianas já assim difícil de entender. Coordenadas. Tá bom, Wesley? Doeu a perna, Wesley? Eu machuquei um pouquinho. Posterior foi. Nós fomos treinar juntos. Wesley é o melhor. Meninas, se um dia vocês precisarem de alguém treinar, o Wesley é o melhor cara para treinar. Não, é bom mesmo, não estou zoando não. Wesley, tudo que você manda ele fazer, ele não reclama, ele vai e faz. Mas Wesley, agora o treino, você tem que ficar batendo a cabeça na parede. Se você virar as costas, você vai ver lá, mais forte.
O problema é que a cara dele de dor é a mesma, se ele está só com a barra, se ele está com 70 quilos de cada lado. É a mesma cara. Não muda nada. Então, o Wesley é um cara bom de treinar. Cadê? Que eu vou? O Wesley só não sabe por onde começar, né? Ó, rotacional em... Eu não vou escrever tudo, tá? Mas em coordenadas retangulares, tá bom? Rotacional em coordenadas retangulares. Então vamos começar a tomar um cuidado. Meus amiguinhos, presta atenção aqui para mim. Aqui, Gabi. Não, Gabi tá aqui. Aqui, Carol. Olha lá. A fórmula, a equação que eu tenho, a definição do rotacional, ela não me dá o rotacional de maneira direta. Ela me dá uma componente do rotacional. Então, deixa eu respirar fundo. Nós vamos em coordenadas cartesianas. O rotacional vai ter 3 componentes. Componente I, componente J, componente K. Eu não vou determinar as 3, eu vou determinar uma só. E aí eu quero que vocês façam o exercício, façam em casa as outras 2. O caminho é o mesmo. Tudo bem? Qual coordenada que vocês querem que eu determine? Normalmente a gente trabalha sempre com qual? Não, agora sim realmente não tem uma mais fácil ou mais difícil. Tá? Não tem, o nível de dificuldade é o mesmo. Mas toda vez a gente sempre trabalha, quando é exercício de esfera, a gente sempre coloca na direção K, né? Tudo bem? Então eu vou tentar calcular o rotacional, a componente K do rotacional. Tudo bem? Então olha só, a componente K do rotacional, aí aqui você tem que tomar um olho. Qual o significado desse N? Esse N é o vetor normal à superfície delimitada por esse caminho. Então, vamos na calma. Então, quem que eu quero que seja esse N? A componente K. Então, olha lá. Então, peraí. Então, olha o que eu vou calcular aqui, ó. Hot de F, produto escalar K. Mas vamos lá, então. Então, isso tem que ser aquele limite ali. Traduzindo, essa curva tem que ser tal que o vetor K é perpendicular à superfície delimitada por essa curva. Tudo bem? Portanto, essa curva tem que estar paralela ao plano XY. Porque o vetor K não está assim? Esse vetor não é perpendicular a essa curva? Se o vetor K está assim, como é que tem que ser essa curva? Ela tem que ser paralela ao plano XY. Está claro? Está claro? Por que eu falei que em coordenadas retangulares? Porque se é uma curva que é perpendicular ao plano, que é paralela ao plano XY, e eu quero fazer coordenadas retangulares, eu vou fazer retângulo nessa curva. Porque eu quero fazer pequenas variações em X e pequenas variações em Y. Com essa explicação, vocês entendem como é que vocês fariam caso fosse a componente I ou a componente J do rotacional? Dá para pegar a ideia? Exato. Tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Então, eu quero calcular a componente do rotacional nesse ponto aqui. Então, eu tenho que desenhar um caminho fechado. Não posso esquecer que esse caminho fechado tem que ser tal que o vetor K é perpendicular à superfície delimitada. Portanto, a curva tem que ser paralela ao plano XY. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Ontem teve um problema que meus alunos da Civil não conseguiram, 1 ou 2, não conseguiram enxergar tridimensionalmente. Está dando a impressão que é tridimensional? Não, tá ruim. Não, eu gosto de sinceridade. Gabriel, você é um dos certos candidatos a fazer essa disciplina de novo. Então, o Thiaguinho é um sério candidato a nunca fazer essa disciplina.
Ah, agora eu acho que ficou melhor, né? Agora ficou melhor. Tudo bem? Então, eu vou calcular. Ó, eu vou fazer. Eu tenho que definir um. Ó, eu tenho que definir uma preferência, tá? Uma orientação para essa curva. Ah, não gostei da orientação. Porque com essa orientação, estaria para baixo, né? Se eu seguir a regra da mão direita. É porque essa orientação me enganou. Vou colocar essa daqui, ó. Porque aqui, tá vendo? É positivo no x, positivo no y, negativo no x, negativo no y. Tá bom? Então eu tenho que fazer uma integral de linha ao longo daquela... Mas peraí, essa curva aqui delimita infinitas superfícies. Qual das superfícies que eu tenho que pegar? Eu tenho que pegar a superfície para o qual K seja perpendicular. Então tem que ser a reta, né? Certo? Porque, ó, isso daqui, se eu desenhar uma assim, se eu desenhar, tentar desenhar uma meia esferinha aqui assim, olha o tanto de vetor normal que vai ter. Tudo bem? Então tem que desenhar assim. De acordo? Só que eu vou fazer o seguinte, meu amigo Wesley, eu vou melhorar, eu vou fazer uma outra perspectiva dessa superfície ali, ó. Como ela é paralela ao plano XY, vou desenhar aqui, ó. Cá está o plano XY. Tá? Então, eu tô olhando ela de cima agora, ó. Então, aqui está o ponto onde eu calcularei o rotacional. E ela está fazendo, ó, vamos ver, em X. Em X ela vem aqui assim, ó, positivo. Ó, aqui está em X. Aí depois em Y, ó, em Y essa parte aqui, ó. Partindo para a parte positiva de Y. Negativa. Desceu. De acordo? Redesenhei aquilo ali, porque eu tenho que fazer aquela integral, e a superfície eu tenho que pintar aqui, desse jeito, porque aí o vetor normal passa a ser o vetor K. De acordo? Então vamos lá. Aqui é o ponto X, aqui é o ponto Y. E esse pontinho aqui, que ponto que é? X mais delta X. Ah, esse é meu amigo Wesley. X mais delta X. E aqui eu tenho o ponto que Y mais delta Y. Tudo bem? Então, com aquela curva eu já posso calcular o rotacional. Porque o rotacional vai ser o limite, vamos lá, quando a superfície tende a zero. Quando a área da superfície tende a zero. Mas a superfície, qual que é a área daquela superfície ali? Delta x vezes delta y. Tudo bem? Porque, ó, base, delta x, altura, delta y. Então, o limite, eu vou colocar ainda delta s, tende a zero, 1 sobre delta s, delta x vezes delta y, vezes a integral ao longo da curva fechada. Fala, Wesley, não entendi. FDR. Fala. Foi? Tudo bem? Olha como que eu vou fazer essa integral de linha. Eu tenho uma integral ao longo de uma curva fechada, né? Só que essa curva fechada é composta por 4 curvinhas retas. Tá dando para ver? Ó. 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Então, eu vou fazer o seguinte. 1, 2, 3, 4. Então, para resolver aquela integral ao longo da curva fechada, eu vou resolver essa integral ao longo das 4 curvas. Por quê? Como é que eu resolvo uma integral de linha? Eu preciso parametrizar a curva, tem todo aquele lance, né? Então, qual curva que você quer... Vamos ver se o Wesley agora ficou esperto. Wesley, qual curva que você quer que eu resolva primeiro a integral? São 4. A 1,
A 2, a 3 ou a 4? Qual que você escolhe? A 1? Boa, boa. Vamos fazer uma pausa. Então, ó, nós vamos resolver a integral ao longo da curva 1. Ok? Integral de linha. Então, olha só. Eu vou escrever assim, ó. Olha o que nós estamos resolvendo. Integral ao longo de C1 de f escalar dr. Poxa, professor, mas como é que eu resolvo uma integral de linha mesmo? Opa, na calma. Parametriza a curva. É uma reta, né? O que aquela reta tem de comum? O que ela tem de interessante? O y é constante. Tá? Então, eu posso parametrizar aquela curva da seguinte forma. É t na direção i, mais y na direção j. Tudo bem? Ó, vou fazer só essa aqui no cantinho, que vai ficar facinho para vocês, ó. Que lá eu não vou nem colocar. Ó, parametrização para R1. Ó, R1, a curva R1, ela tem um certo domínio, e o meu contradomínio está no R2. Está no R3. Que a componente Z é 0. Já já eu vejo quem é o domínio, tá bom? O que ela faz? Para cada parâmetro T, ela vai associar o X. Quanto que vale o X dela? Quanto que vale o X aqui, ó? Nessa curva? Eu estou gostando que vocês não estão sabendo. Porque o X é variável. Certo? Então, a curva vai ser assim, ó. T na direção I, mais quanto? Na direção J. Y, que é fixo, mais Y na direção J. E na direção K, quanto que vale? 0. Porque eu estou com a curva paralela ao plano XY. Então, não vou nem colocar mais 0 na direção K. Tá certo? O T, qual que é o menor e qual é o maior valor do T? Menor é X. Qual é o maior? X mais delta X. Então, é aqui, ó. Esse é o domínio. De X a X mais delta X. Eu não vou fazer isso toda hora. Tudo bem? Porque o que a gente tem que fazer? Eu tenho que pôr o campo F para atuar na curva. Então, vai ser, ó, F atuando na curva. Então, o F está atuando no ponto T, Y, 0. Produto escalar com quem? Com o vetor velocidade dessa curva. Mas quem é o vetor velocidade? É o vetor derivada. Quanto é que dá a derivada disso? 1 na direção I. Certo? Porque se eu derivar o T, dá 1. Então, 1 na direção I. Só isso. Só que quem que dá isso aqui? O que é isso? F, produto escalar com I, dá a componente X do campo F. Tudo bem? E aí, então, agora, como eu já parametrizei, isso daqui vai virar integral desde X até X mais delta X. Ok? Ó, desde X até X mais delta X. Aquele produto todo ali ficou a componente X de F, não preciso nem colocar a notação mais. Em qual ponto? No ponto T, Y, não. 0 era a curva, mas ó, você tem um Z fixo aqui em cima. Tudo bem? O campo F, ele atua no ponto. Aí eu coloquei errado, vocês tinham que ter me corrigido, perdão. O campo F, ele está atuando no ponto T, no ponto X, Y, Z. O X variável, Y fixo, Z fixo. Tudo bem? O campo F, sim. A curva só, que não tem componente Z. Tudo bem? Ou é um Z constante também. Não, a curva também. É porque eu estou desenhando aqui, vocês me perdoem.
É que eu desenhei aqui, eu confundi, porque olha o R aqui, ó. Ela tem um Z constante também. Me perdoem, eu estou errado. Mais um Z na direção K. Me perdoem. Só que o que interessa é que a hora que deriva é tudo constante. Ali está tudo certo. Tudo bem? Então, f de t, y, z, dt. Certo? Certo? Vocês têm contato com os bichos da elétrica? Tem? Ah, com os bichos da elétrica são meus companheiros de sala de aula. Mas eles vão ouvir mais vocês do que eu. Diga para eles assim, ó, nós não estamos entendendo nada de eletromagnetismo porque a gente não sabe cálculo. E cálculo 1. Porque você não sabe resolver essa integral. Por quê? Porque você não lembra de cálculo 1. E aí agora tem que lembrar um truquezinho aqui. Eu não vou fazer o limite quando o ΔS tende a zero. Se o ΔS tende a zero, o que acontece com o ΔX? Muito pequeno. Não é muito pequeno? Se o ΔX é muito pequeno, deu para o campo variar muito nesse pequeno intervalo? Ou seja, no intervalo muito pequeno, o que eu posso considerar do campo? É praticamente constante. Se o campo é praticamente constante, o que ele pode fazer? Sair da integral. Certo? Só que a hora que ele sai da integral, então, gente, se ele é pra, aí aqui, ó, eu vou colocar aproximadamente, porque eu estou considerando para valores pequenos. Então, quando ele sai da integral, eu vou considerar que ele é aproximadamente constante. Então, eu não vou nem colocar o t mais, vou colocar o x, porque o t é uma variável da parametrização. Tudo bem? Então, vai ser um f, ó, componente x do campo f. O que mais? Componente x, o que mais? Eu estou me perdendo aqui, gente. Ah, tá, perdão. X, y, z. Espera aí, o campo saiu. Então fica só a integral de dt, desde x até x mais ΔX. Que é quem? Quanto que dá? A integral de uma constante é a constante vezes o comprimento do intervalo de integração. Lembrando, tá vendo? Vocês não sabem que eu falei de cálculo? Dá só o ΔX. Certo? Certo ou não? ΔX. Pronto. Vamos ver, Wesley, se você está esperto. Quero ver se o Wesley está esperto. Wesley, já fiz ao longo do caminho 1. Qual que você quer que eu faça agora? 2, 3 ou 4? Não, é 4. Ou é O 3. Deixa eu mostrar por quê. Não. Deixa eu mostrar o porquê do caminho 3. Porque o caminho 1 foi ao longo do eixo X, né? Então é legal fazer o 3 ao longo do eixo X, que aí eu junto os dois. Tudo bem? Aí depois a gente faz o 3, e aí se você tiver paciência, depois disso tudo nós vamos para o quarto, certo? Certo ou não, Essa? Fechou. Ó, então vamos para o 3. Então, vamos calcular a integral ao longo da curva 3. Aqui é legal até eu colocar dr1 f escalar dr3. Vamos ver agora. Agora eu não vou lá mais fazer. Deixa eu perguntar, o que muda na parametrização agora? O intervalo, você tem que tomar cuidado. O intervalo de integração é o mesmo. Porque, gente, o intervalo de integração tem sempre que ser crescente. Cuidado. Tá? Qual é o menor... Por mais que a curva está sendo percorrida nesse sentido, tá? Como é que é o intervalo de integração? Do menor para o maior. X mais ΔX. Você vai, a correção vem agora. Porque como é que vai ser a minha parametrização? Menos t, será que funciona?
Porque, olha só, ele tem que começar aqui, no x mais delta x. Não, porque menos TI, quando eu colocar o x, ele vai ficar menos x. Hã? Mas você entende que, assim, na prática, se eu inverter aqui, até dá certo. Só que não faz sentido um intervalo que vai de x mais delta x até x. Então, pensa numa parametrização. A parametrização tem que ser tal que no valor x, ele tem que estar no x mais delta x. E no valor, ó, eu vou tentar essa parametrização aqui, ó. Bom, essa parte aqui tá certo, né? Não também. Não também. Ó, o x, eu vou colocar assim, ó. Vamos tentar parametrizar. Menos. Peraí. Na direção I, já eu vejo quanto dá na direção I. Mais y mais delta y na direção J. Isso aqui tá todo mundo de acordo? Porque eu tô aqui em cima, ó. Certo? Tudo bem? Mais E na direção K. Agora a gente só precisa resolver na direção I. Isso aqui é geometria analítica, parametrizando retas. Tá? No começo do intervalo, ele tem que estar na posição x mais delta x. E no final ele tem que estar na posição x. Tá? Não, a parametrização tem que depender de t. Se eu colocar só t, vai ficar, não vai dar, porque aí no começo ele vai estar na posição x. Oi? Não, se é elevado, eu jogo ele para baixo, né? Tenta aí. Você sabe que outra coisa você pode fazer? Você pode tentar equacionar aquela reta. Não, mas aí teria que pegar um intervalo. E é como ela está orientada, né? Na realidade, eu estou com dificuldade também. Estou tentando pensar, porque assim, eu sei que a parametrização ali pouco vai importar. O que vai importar, que entra na realidade, é a derivada. Mas é bom para a gente discutir um pouquinho de parametrização de curva. Vamos tentar aqui, ó. Se eu colocar t mais delta x. Testando. Não, vamos testar. Quando t vale x, show, ele começa no x mais delta x. Qual é o problema? Quando t... não deu. E agora? E agora? Vamos, gente, vocês têm que me ajudar, que eu não sei. Se eu colocar menos t, qual que é o problema de eu colocar menos t? Vamos ver. Eu acho que eu resolvi o problema. Se eu colocar menos t, da onde que ele começa? Do menos x. E não é, né? Menos x menos delta x
até menos x. Confere aí para mim, o intervalo ficou crescente? O intervalo ficou crescente? Está indo do menor para o maior, né? Porque o menos, se aqui está o x mais ΔX, o menos x mais ΔX está aqui, e o menos x está aqui. Certo? No primeiro ponto do intervalo, quanto é que está valendo? X mais ΔX. Porque o menos está cancelando aqui. Tudo bem? No segundo ponto do intervalo, quanto está valendo? Então fechou, só que eu tenho que trocar ali os intervalos de integração, né? Tudo bem? Então vamos ver aqui. Essa é uma das parametrizações, tá? Deve ter outras. Então vai de menos x menos ΔX até menos x. Sim. Mas não é o mesmo objeto. É o mesmo objeto. Nós estamos calculando uma integral de linha. Mas está chegando. Não, não é nenhum modo. Mas está chegando no mesmo lugar. Calcula para mim o R de menos x. Então pronto, acabou. Não, mas aí a gente está calculando o objeto. Porque o nosso objeto tem coordenadas positivas. É de x até x vezes x. O que é o objeto que você está calculando? Entendi. O que é o objeto que você está calculando? Um valor numérico. O valor numérico eu garanto que vai dar o mesmo. Que é uma integral de linha. Pronto. Você só parametrizou. Você pode achar outra parametrização. Quando você faz uma integral de linha, existem trocentas parametrizações. Realmente são trocentas parametrizações diferentes. São trocentas curvas diferentes, só que com o mesmo traço. É a mesma coisa, assim, ó, nós vamos sair correndo, nós vamos postar uma corrida daqui até o posto. Tá certo? Cada um de nós vai fazendo um tempo diferente. Mas o trajeto é o mesmo. É isso que é uma parametrização. Quando eu troco a parametrização, eu só estou indicando que eu estou percorrendo a curva em tempos diferentes. Não, sim. Tudo bem? Por isso que aparece o vetor velocidade. Para corrigir. Para corrigir e indicar que o trajeto é o mesmo. O que interessa é o trajeto. A parametrização de uma curva ela vai te descrever o trajeto. E aí a integral de linha vai garantir que você está pegando pequenos trechos desse trajeto. Por isso que, a grosso modo, a gente está trocando o dr por um v dt. Sim, eu entendi. Mas o objeto não é o mesmo. Que objeto? Qual que é o objeto principal? Objeto, superfície. Não, não estamos em superfície. Nós estamos calculando uma integral de linha ao longo dessa linha aqui agora. Ok. Objeto de linha, nas coordenadas Integral de linha. x, mas x é ΔX. Sim. Aí a gente está pegando. Não, eu estou pegando uma integral de linha que começa onde? No x mais ΔX. E termina onde? No x. Pronto. Qualquer coisa que faça isso através daqui vai funcionar. Eu achei uma dessas coisas. Não, sim. Ah. Não, eu sei que funciona. Não, então, mas o que você não está entendendo então? Não, eu não estou entendendo. Estou pensando assim, não é um problema a gente calcular o traço, ao invés de a gente só calcular o objeto. Não. Porque o que está interessando, olha na anotação. O que interessa aqui são os pequenos comprimentos da curva. Tudo bem? Imagine que assim, ó, você vai correndo, você corre daqui até o posto. Se eu quiser saber a distância daqui até o posto, através do que você fez, como que eu acharia essa distância? Pegaria a velocidade que você percorreu, vezes o tempo. Se o Marco for andando, como é que eu vou calcular a distância daqui ao posto? A velocidade de quem? É igual à sua? Não. O tempo, consequentemente, também é maior. Certo? Realmente, eu estou utilizando meios diferentes.
mas o resultado final vai ser o mesmo. É isso que a gente faz quando a gente parametriza uma curva. Por isso que após parametrizar, qual seria o próximo passo? Achar quem? O vetor velocidade. Por isso que eu preciso derivar. Porque eu estou pegando a velocidade para entrar com aquele intervalo de tempo mais curto. Ou mais longo. Não, não estamos roubando. Não estamos. É porque assim, o que deve estar complicando aqui um pouquinho para você é o conceito de integral de linha. Conceito de solução de integral de linha. Tá. Não, entendi. Ó, não estamos roubando, não. Tá? Aqui é a receita de bolo de como se faz a integral de linha. Certo? Falei alguma coisa sobre o R de T? Qualquer R de T que você criar, tanto faz. O que vai mudar de um R de T para outro? O A e o B. Entendeu? Então, dependendo do tipo de função que você utilizar, o intervalo de integração aqui vai ser diferente. Que é o que eu fiz ali. Entendeu? Eu usei uma parametrização que trocou o intervalo de integração. Mas esse intervalo de integração se refere ao tempo. Então, a grosso modo, esse intervalo vai ter uma cara ou outra a depender da minha função, porque a minha função determina a velocidade. Então, quanto maior for a minha velocidade, maior é o tempo que eu vou demorar para percorrer. Vou pegar um exemplo mais claro. Pega isso daqui, ó. Eu vou colocar assim, não vou colocar domínio, quer dizer, já eu coloco. Ele é cosseno T na direção I, mais seno T na direção J. Tá? O T de 0 a 2π. Qual que é o traço daquilo ali? Uma circunferência de raio 1. Certo? Qual que é no tempo zero, onde que o vetor R está? 1J. Perfeito. Tudo bem? Vou pegar outra. R2 de T menos cosseno T na direção I mais seno T na direção J. T ainda de 0 a 2π. Qual que é o traço daquilo ali agora? Mas onde ela começa? Menos 1J. Certo? O comprimento, se eu for calcular, é o mesmo. Ah, mas você vai falar para mim, com razão, mas o intervalo aqui deu o mesmo. Sim, o intervalo deu o mesmo. Significa que nos dois eu estou percorrendo ela com a mesma velocidade. Vou trocar. Que curva é aquela? Circunferência de raio 1. Porque continua valendo que x² mais y² é 1. Só que agora olha o que aconteceu com o meu intervalo de integração. Foi de 0 a π. Para eu percorrer a circunferência inteira, agora vai só de 0 a π. Por quê? O que aconteceu com o meu argumento? Dobrou. Se o meu argumento dobrou, quer dizer que o meu intervalo diminuiu. Quer dizer, as duas aqui vão me dar a mesma trajetória, só que essa daqui percorrida numa velocidade maior. Entendeu? Eu entendi o que você fez, mas eu consegui pensar uma resposta para mim mesmo diferente. Que satisfazeu a minha própria. Quer ver? Então vamos outro então. Quais são essas duas curvas? Semi.
Vou pegar outra, tá? T na direção I. Outra semicircunferência. Tá certo? Então, assim, tem trocentas formas de você parametrizar. Trocentas formas. Você não está roubando, você não está nada. Você está escolhendo a forma, no caso aqui, é a única forma que eu consegui visualizar. Tudo bem? O intervalo de integração, ele não tem que estar restrito ao valor que está aqui. O intervalo de integração tem que ser tal que a hora que você substituir, ele vai começar nesse ponto e terminar nesse. Certo? Então, vamos continuar então. E aí agora você vai ver a diferença, o porquê que aconteceu aquilo ali. Vem comigo aqui, ó. Porque uma vez que eu calculei, quem é o vetor velocidade agora? Porque eu tenho que fazer o produto escalar de F atuando menos T, o que mais? Y mais delta Y, Z, produto escalar com vetor velocidade. Quanto que é o vetor velocidade? Menos 1 na direção I, menos I. Bom, mas o que dá isso? F produto escalar com menos I, menos a componente X de F. Então vai ficar menos, tudo bem? A componente X do F, que ponto que ele está mesmo? Menos T, Y mais delta Y, Z, dt. Certo? Isso é aproximadamente igual a quanto? De novo, não vou considerar x bem pequenininho? Não vou considerar bem pequenininho? Delta x. Se eu for considerar delta x bem pequenininho, o que está lá sai, né? Sai da integral. Então, como é que sai da integral? Menos fx, x, y mais delta y, z, vezes quanto? Comprimento do intervalo de integração. Quanto que é o comprimento do intervalo de integração? Delta x. O que ficou maravilhoso. Certo? Tudo bem? Delta x. Então, vamos colocar aqui, ó. Delta x. Eu não sei, eu gostei bastante do que ficou ali. Não sei vocês. Tudo bem, gente? Dá tempo ainda. Oi? O problema é que a equação da reta, ela não te dá a direção, né? Porque ali você não tem só a equação de uma reta. Você tem um sentido de percurso. Esse é o problema da integral de linha do tipo trabalho. Se fosse uma integral de linha do tipo densidade, uma integral de linha que não exige a orientação, show de bola. Tem uma orientação daqui para cá. Ó. Equações da reta, normalmente, elas não têm direção, é reta. Aqui ela tem um sentido de percurso. Não. Não sei, você tem que ver essa também. Não, sim. Que é mais fácil. Aí você não precisa, aí você pode utilizar de qualquer jeito. Que jeito você queria? Que equação que você queria? Aí eu achei um vetor diretor que seria esses dois pontos. Aí eu pegar o ponto inicial, aí fazer o ponto inicial mais t e vezes esse vetor que eu achei. Pode ser. Ver se esse vetor diretor, porque agora você está usando com vetor diretor. Eu achei que você estava usando o tipo y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. Tá, você está usando o vetor diretor. Me dá como que está o teu vetor diretor.
Só se o seu vetor diretor deu menos 1, 0. Perfeito. Aí bate. Por quê? Você está dando um vetor diretor que está apontando para onde? Aliás, a maneira que o Wesley fez, acho que ficou até mais fácil que a que eu fiz. Ele utilizou geometria analítica. Perfeito. Ele achou o vetor diretor, e o vetor diretor está te dando isso daqui. Perfeito. Perfeito. Aquela hora que você falou, não poderia parametrizar a reta, eu achei que você ia fazer y, equação da reta, aquele y menos y0. Tá? Aí não vai funcionar. Desse jeito, com o vetor diretor, fica perfeito. Tudo bem? Vamos lá, equação 2. Agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido, hein? Integral ao longo da curva 2, f, escalar d, r2. Porque agora dá para ter uma ideia, né? Já vou fazer direto. Ó, quando era ao longo da curva 1, deu f de x, y, z, delta x. Como eu estou aqui na curva 2, vai ser a f, aproximadamente, né? F, x mais delta x, todo mundo de acordo? Tudo bem? F. Ó, eu já estou fazendo direto, mas vocês podem usar aqueles mesmos argumentos. F, x mais delta x, y, z. Vezes quanto? Vai dar vezes quanto ali? Vezes delta y, né? Porque eu estou variando agora ao longo de y. Certo? É a mesma ideia. Você vai parametrizar, vai fazer a mesma coisa. Você vai chegar nesse vezes delta y aí. Show. Tá? Essa aqui ficou fácil? Muito bom. Fy, né? É exatamente. Não, porque é a componente y agora, né? Porque aqui, ó, vamos pegar a ideia do Wesley. O vetor diretor agora está na direção positiva de y, né? Certo? O vetor diretor está na direção positiva de y. Na hora que fizer o produto escalar, vai dar a componente y. Show? E a 4? Como é que vai ficar 4? F escalar D R 4. Quanto é que vai dar? Vai ter uma menos, né? Agora cuidado ali. A componente Y, em que ponto? X. X. Eu acho que é Y mais delta Y, hein? Que ele começa aqui em cima, não é? Tudo bem? Tudo bem? X, Y mais delta Y, Z, delta Y. Olha só, deixa eu só ver para vocês identificarem. O que tem de comum na curva 3 e na curva 4? Elas são percorridas no sentido de diminuir o x e a outra diminuir o y, não é? Tudo bem? Por isso que na curva 3 e na curva 4, aparece o sinal de menos. Tudo bem? E agora, bom, agora que eu tenho todas as componentes, a integral de linha total é só somar, né? Só que eu vou ganhar tempo aqui, gente, porque senão vai ficar aqui até amanhã. Vamos lá, ó. Eu vou escrever, ó, assim. Assim. Então, vamos lá. Integral ao longo da curva total de f... Eu vou até ganhar mais tempo ainda. De f dr. Não vou pôr igual, tem que ser um aproximadamente, né? Porque tudo ali está aproximado.
eu tenho que pegar aquilo e dividir por quanto? Delta x vezes delta y. Vai ser aproximadamente igual a quanto? Então, vamos juntar a 1 e a 3? Eu tenho que juntar a 1 e a 3 e dividir por delta x vezes delta y, certo? Quando eu dividir a 1 e a 3 por delta x vezes delta y, o que vai sobrar? Vamos pegar aqui primeiro, que aqui está mais fácil. Cadê? Aqui. Vou pegar a 2 e a 4 primeiro, tá bom? A 2 e a 4. Eu vou ter que somar e dividir por delta x vezes delta y. Então, na 2 e na 4, quem é que vai sobrar embaixo? Vai sobrar só o delta x. Espero que vocês estejam observando essa maravilha da natureza. Em cima, quem que ficou? F, componente y da F, que multiplica quem? Opa, que multiplica não, atuando em x mais delta x, y, z, menos, meu santo Deus, componente y. Ô, gente, eu quero ganhar um tempinho aqui. Eu vou fazer essa outra aproximação aqui. Vamos ver se vocês não ficam bravos comigo. Eu tirei o delta y. Porque para fazer as aproximações eu não estou considerando que o delta y é muito pequeno. Então já cancelei aqui. Tudo bem? Certo? Então já foi isso na direção y. Falta na direção x. Na direção x agora sim eu vou usar um truque super tops. Ó. Na onde? Não, ó, aqui não tinha o delta y? Não está dividido por delta x ou delta y? Tudo bem? Aí seria mais a integral 3 e mais a integral 1, né? Só que a integral 3 tem um menos. Então eu vou colocar o menos aqui. Eu vou começar com a integral 3. Tudo bem? Na integral 3, na integral 1, vai sobrar o delta y embaixo, certo? Certo? Integral 3 na integral 1, sobrou delta y embaixo. O menos, quem é que tem o menos? Componente x, ó, sem olhar em x, y mais delta y, z. Aí o outro tem o mais, né? Mas aqui está menos. Então vou colocar menos aqui, porque é esse menos, porque ele menos vira um mais. Tudo bem? Não vão perguntar por que eu estou fazendo isso? Bom, qual que é o próximo passo? Passar o limite. Olha o que acontece quando passa o limite. Olha o que acontece quando passa o limite. Ó, já estou passando o limite, tá? Quando eu passar o limite desse lado, esse lado vira a componente K do rotacional. Certo? Quando eu passar o limite do lado de cá, não precisa mais da aproximação. Porque essa aproximação ela foi considerada boa para delta x e delta y pequeno. Como eu já estou passando o limite, já não é mais aproximação, já é igualdade. Tudo bem? Aí agora, olha o que é isso aqui, gente. Quem é que está variando daqui para cá? Em cima? Só o x. Espera aí. Então eu tenho uma função de 3 variáveis, na qual apenas uma delas está variando. E dividindo pela variação dessa variável. Como que chama isso? Derivada parcial. Com relação a quem? X. Então, aquilo ali, olha só. Aquilo ali é a derivada da componente y do campo
relativamente à variável x. Certo? Isso daqui. O que é isso? É a derivada parcial da componente x relativamente à variável y. Olha que legal. A componente z do rotacional, a x, né? Olha que legal. A componente z do rotacional depende apenas das variações do campo. Perdão. Eu estou falando componente z, né? A componente z do rotacional depende apenas das variações do campo nas direções x e y. Sabia que dá para gente ter uma noção? Porque assim, olha só, rotação. Qual que é o significado de vetor de rotação? Vamos lembrar a física 2. Um vetor de rotação, ele indica em torno de quem está se rodando. Então, se o vetor de rotação está para cima, significa que a rotação está ocorrendo aqui. Certo? Ou seja, se o vetor de rotação está ao longo do eixo Z, quer dizer que a rotação está ocorrendo aonde? No plano XY. Só que aí você vai falar assim, professor, mas e essas derivadas trocadas? Vamos tentar entender aqui, ó. Aqui está o plano XY. Ó. X, Y. Gente, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Aí, você tem um pedacinho de uma coisinha aqui. Olha que legal, cara, olha que legal. Isso aqui eu coloquei no material de vocês, e quando eu inventei esse exemplo, eu falei assim, cara, eu sou muito top. A rotação positiva, a gente considera a rotação positiva no sentido anti-horário. Tem esse pedacinho de pau aqui. Aí eu preguei um prego. Eu quero rodar aquele pedacinho de pau ali. Para onde que eu tenho que aplicar força para ele rodar? Olha só. Ele está em que direção, o pedacinho de pau? Ele está na direção Y. Só que para ele rotacionar, para ele rotacionar em torno do eixo Z, o eixo Z está para cá, eu tenho que aplicar uma força em que direção? X. Aí eu venho e aplico aqui. Wesley, você cala a sua boca, mas você está certo. Certo? Tinha que ser o quê? Tinha que ser o quê, Wesley? Olha que coisa linda. Aí eu aplico Fx aqui. Só que olha que interessante. E se eu aplicar a mesma força aqui embaixo? Vai ter rotação? Não. Mas e se eu vir aqui embaixo e aplicar uma forçazinha menorzinha? Vai ter rotação? Ou seja, para que tenha rotação, a componente x do campo tem que variar ao longo do eixo y. Cara, não, foi um exemplo top que eu inventei, não foi? Agora, vamos ver ao longo do eixo x? Ainda bem que eu tenho meu amigo Wesley. Não, deixa eu dar um abraço no Wesley. Eu ia fazer uma cagada ali, Wesley, mas ali seria negativo. Wesley. Você é o cara, Wesley. Você é o cara, Wesley. Tá doendo as costas. Olha que legal agora, ó. Agora eu coloquei meu pedacinho de pau na direção X. Se eu quiser rotacioná-lo no sentido positivo, para onde que eu tenho que aplicar uma força? Na direção Y, positiva agora. Direção Y, que a rotação onde cá está. Certo? Só que para ele rotacionar, ele tem que variar, né? Tudo bem? Ele tem que variar ao longo da direção X. Porque, ó, ele tem um valor aqui no ponto X, ele tem outro valor no ponto X. Ele está variando ao longo da direção X.
Essa aqui é a componente y do campo, que está variando ao longo do eixo x. Componente y do ângulo, variando ao longo do eixo x. Você vê que com essa analogia, a gente consegue, por exemplo, vamos tentar outro aqui, ó. Vamos tentar ver se a gente consegue, por essa analogia, hot de f, produto escalar, a direção i. Ou seja, eu quero agora que ele rotacione em torno do eixo i. Certo? Então eu tenho que tentar desenhar. Espera aí, ó. Vixe, aí é mais difícil de visualizar, né? Vamos colocar aqui, ó. Oi? Não, vai ficar aqui. Mas deixa eu acabar esse trechinho aqui. Tá bom? Ó, então espera aí, ó. É que eu quero ver o que é horário e o que é anti-horário aqui agora. Tá? X, Y, Z. Eu acho que dá para manter o mesmo desenho. Isso. Tá. Então vamos lá. Ó, vou manter o mesmo desenho aqui bidimensional. Ó. Aqui está o Z. Aqui está o Y. Ó, uma rotação positiva é com o X para cá. Então a rotação positiva ainda está no sentido anti-horário. Certo? Então aqui, peraí. Para girar no sentido anti-horário, vamos lá. Essa é qual componente do campo? Componente Z. Estou acompanhando? Estou acompanhando? Essa é a componente Z, que tem que variar ao longo da direção Y. Então, isso daqui é del F Z del Y. Tudo bem? Agora, vamos lá. Cara, depois que eu desligar aqui, eu vou fazer um comentário. Eu tenho medo. Agora ali. Ali é qual componente do campo? Qual componente? Y, só que negativo. Certo? Componente Y do campo, que tem que variar relativo à componente Z. Ô, gente, vocês vão falar que isso daqui em cálculo 4 não é a coisa mais fácil do mundo? Não. Agora vamos ver... Oi? Eu lembro que tinha essa diferença ali, faz assim. Viu? Faz aí, vai ser por matriz. Já eu vou mostrar. Então vamos lá. Agora vamos tentar ver a rotação em torno do eixo Y. Aí é um pouquinho mais difícil que o eixo Y é esse aqui, né? Para a rotação em torno do eixo Y ser positivo, tem que ser do Z para o X, tá? Então, Z para o X. Então aqui, ó, olha a diferença. Dá uma diferencinha, ó. Tem que ser do Z para o X. Então eu tenho que desenhar... tem que ser o Z aqui. E o X aqui. Vou tomar esse cuidado. Tudo bem? Vamos ver se está certo, ó. O Y estaria para cá, né? X vetorial Y, Z. Y vetorial Z, X. Z vetorial, show. Tudo bem? A rotação é positiva quando ela for aqui assim. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos escrever aqui o hot. Então, hot F componente J. Igual, vamos lá. Eu fiz o desenho assim, né? É que depois parece que fica tão óbvio, né? ZX. Vamos pegar esse aqui. Não, quero pegar esse. Pegar esse aqui primeiro. Para eu rotacionar, para onde que tem que estar o campo? Esse que está ao longo da direção Z. O campo tem que estar na direção X, positivo ou negativo?
Tem que tomar esse cuidado, certo? Então é del fx variando ao longo de z, né? Menos, exato, porque eu tenho que rotacionar para lá, né? Menos del fz del y. Pronto, meus amiguinhos. Wesley, responda-me com sinceridade. Achei as 3 componentes do rotacional. Foi fácil? Fácil. Vocês concordam com o Wesley que foi fácil? Não, assim eu achei as 3, mas achar a primeira foi fácil? Não, fazer todo aquele trabalho de calcular a integral de linha foi fácil? Então você imagina se eu fosse fazer na porcaria das coordenadas esféricas, velho. Não? Você tá certo, é X. Eu fiquei muito empolgado, você tá certo. Ó. Gente, para encerrar essa primeira parte da aula, deixa eu só mostrar um negócio aqui para a hora que eu voltar. A hora que eu voltar, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o... Ó. Não, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou combinar com vocês, eu libero a prova daqui da semana, só que vai ter um preço a pagar. O preço é o seguinte. A hora que a gente voltar, eu vou calcular o rotacional do campo elétrico, vou mostrar que o rotacional do campo elétrico é nulo, vou encontrar novamente o potencial elétrico, vou fazer alguma discussão de potencial, só que eu não vou fazer nenhum exercício. Eu vou postar a aula que eu dei ontem na turma de eletroclássico, o cálculo do potencial elétrico de uma esfera de elétrica carregada. Porque a hora que eu voltar, porque na semana que vem eu já quero começar com materiais dielétricos. Tudo bem? Certo? Isso, e eu vou pôr ela na prova. Certo? Tudo bem? Outra coisa que a gente vai ter que ver uma data para a prova. Não dá para ser na quinta, que eu não posso perder a aula. Porque o principal... Cara, e é até estranho. Por incrível que pareça, o conteúdo do curso está praticamente acabado. Só faltaria eu falar da equação de Laplace. Mas, no meu ponto de vista, o principal do curso é o estudo de capacitores. E não está na ementa. E aí eu começo com materiais dielétricos na semana que vem. Pode ser? E aí semana que vem a gente vê uma data para a prova. A entrega vai ser dali uma semana, mas eu vejo a data, se é melhor fazer na quinta ou na sexta. Tá bom? Só para encerrar, cara, deixa eu mostrar para vocês uma coisa que os meninos já comentaram. Isso daqui, cara, são pessoas que têm uma visão muito top. A hora que ela olha aqueles 3 componentes e imaginam uma regrinha mnemônica para você conseguir obter as componentes. Se você observar, estão 3 componentes, I, J, K. E assim, parece que as derivadas, elas são sempre cruzadas. Você não tem, por exemplo, uma componente x e derivada x. Você não tem a componente y derivada y. Se você chamar x de 1, y de 2 e z de 3, você percebe que aquilo ali pode lembrar um determinante de uma matriz. Olha o que as pessoas percebem. Ó, por exemplo, vamos pegar a coordenada I. Quem é a coordenada I? Del y, fz. Então o cara faz o seguinte, olha, eu posso colocar aqui o operador del y, e logo aqui embaixo eu coloco fz. Ah, e por que você deixou esse espação na primeira linha? Porque isso é a coordenada I. Então eu colocaria o I aqui, ó. Entendeu? Como se eu fizesse o produto aqui, ó, na diagonal principal. Certo? Aí você vem para outra.
Aí tem a parte negativa. Se a parte negativa é na diagonal secundária. Certo? Peraí, eu fiz certo ali, gente? Ah, eu tô na... Perfeito. Na diagonal secundária. Que aí quem que eu vou fazer? Del Z, Fy. Del Z de Fy. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Muitas vezes até professores de matemática. Isso não é a porra de um determinante. Isso é uma regra mnemônica percebida. Similar ao procedimento de cálculo do determinante. Determinante de uma matriz é um número. E outra, as entradas de determinantes são valores numéricos. Não faz sentido você ter um determinante que as entradas são vetores ou símbolos que indicam operadores derivados. Isso não é um determinante. Não existe. Determinante é uma operação entre números escalares. O nome determinante não é à toa. O determinante determina se um determinado sistema tem ou não solução. Por isso que é determinante. O determinante determina se um sistema tem ou não solução. Tá? Bom, aí aqui agora fica meio óbvio você finalizar, né? Ó, J, vamos ver na direção J? J, cadê a direção J? O del Z é do Fx na principal. Então eu tenho que pôr o Fx aqui. Tudo bem? E na secundária? Na secundária, cadê o J? Del X. Entra? Del XK. Então, é a mesma coisa quando você calcula o produto vetorial, Felipe. Você usa essa regrinha mnemônica para o produto vetorial, você chama de determinante, mas não é. Agora, um produto misto já é um determinante. Não teria, até porque não adianta, e ela falaria com você e você não teria argumento. Entendeu? Então, a ideia não é essa. Gente, quantas vezes vocês já ouviram que integral é a operação inversa da derivada? O mínimo raciocínio, vocês percebem que não. Isso daqui é o rotacional de F. Aí vem o detalhe. Tá lembrando um determinante, não tá? Tá lembrando um produto vetorial, não tá? Porque no produto vetorial você coloca as três coordenadas aqui, a coordenada do primeiro vetor aqui e a coordenada do segundo aqui. Por isso que a gente vai denotar o rotacional como um produto vetorial. Eu entendo isso daqui como um operador. Ó, primeiro vetor. Produto vetorial. Um campo. Então agora eu não vou mais denotar rotacional por hot. Eu vou usar aquilo ali. Certo? Só para vocês terem uma ideia, tem uma notação muito mais condensada que essa, que é chamada notação tensorial. E aí, para se operar na notação tensorial, fica muito mais fácil. Ah, então é muito mais fácil, por que você não mostra para nós? Porque até você adquirir a intuição de mexer com a operação tensorial, leva-se um tempinho meio grande. Mas a operação tensorial, você bate o olho, você visualiza a rotacional de uma maneira muito mais simples. Porque aí você usa aquele negócio dos números, IJK é 1, 2, 3, o I é 1, o J é 2 e o outro é 3, e aí você manda a bala para fazer as operações. Tudo bem?